bem-vindo novamente ao nosso canal Vandesp no YouTube. Eu sou a Vanessa. Eu sou o Luciano. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre condições para a compra do seu imóvel. E hoje o tema é... entrada. Muito importante, gente. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho como funciona a entrada, o sinal de negócio numa negociação de compra do seu imóvel. Exatamente, pessoal. Só relembrando que nessa série Condições de Compra, uma coisa, ela tá sempre atrelada à outra. Sempre. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a entrada. Mas, por exemplo, se as suas condições de renda não forem suficientes, não adianta ter entrada. Então, se você quiser saber as condições de renda que você precisa, dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, que a gente deixou algumas dicas lá sobre isso. E não esqueça de deixar o seu like e comente. Se inscrever no canal. Sim, e comentar também, tá, gente? Está aqui para fazer uma troca com vocês. Exatamente, pessoal. Vamos lá. Sobre entrada, o que é o sinal de negócio? Quando você compra e negocia um imóvel, você tem que naturalmente negociar com o proprietário através de um corretor ou não. Então, nessa negociação, normalmente o dono do imóvel, ele vai querer um sinal de negócio. Ele vai querer negociar com você, olha, mas quanto você tem para me pagar? Ah, eu não tenho nada, eu vou financiar 100% do valor do imóvel. Aí já temos um problema, nós já temos uma situação aí de interrogação, porque banco nenhum hoje financia 100% do seu imóvel. Seu imóvel vale 100 mil, o banco não vai financiar para você 100 mil. Ele vai te financiar um teto máximo, né? Um valor máximo. E como funciona esse teto? Então, pessoal, só para vocês também entenderem um pouco da lógica disso, pensa o seguinte. Sim. O banco, ele não pode te emprestar 100% do valor do imóvel. Por quê? Se ele precisa, por algum motivo, retomar esse imóvel porque você deixou de pagar a prestação, ele tem que vender esse imóvel rápido para poder transformar esse imóvel em dinheiro, que é o que o banco quer, né? Então, se ele faz isso, ele precisa ter uma margem. Então, os bancos sempre colocam uma margem, né, de valor de entrada que você precisa dar para que ele tenha um percentual de negociação para poder vender isso depois se ele precisar, ok? Mas, claro, a gente nunca gosta de pensar nessa opção, mas o banco tem que pensar nisso. Então, como que funciona? Os bancos, eles estabelecem, na média, que você pode financiar até 80% do valor do imóvel, ok? Então, você, teoricamente, tem que ter 20% de entrada. Então, um imóvel de 100 mil, eu posso financiar 80 mil, 80%. Ou seja, 20 mil, 20%, eu tenho que ter. Mas eu tenho que ter como? O que eu preciso ter para poder pagar esses 20 mil? Eu posso pagar esses 20 mil, esses 20%, com meu FGTS. Eu posso pagar esses 20% com subsídio, se eu me enquadrar em situações que eu vou ter direito a este subsídio. Eu posso pagar esses 20% de maneira mista, dinheiro mais FGTS. Com uma moto? Depende, porque quem que negocia essa entrada com você? O vendedor. Então, o dono do imóvel está te vendendo, é ele que vai receber esse dinheiro, esse sinal. Então, você vai conversar com ele sobre as suas condições de sinal de negócio, seja com fundo de garantia, seja com subsídio, uma moto, um carro, um outro imóvel, que a gente também costuma chamar de permuta, quando você pega um imóvel e dá outro na troca. Então, existem várias situações em que você negocia direto com o proprietário como você vai pagar esse sinal de negócio. E, novamente, reforçando, não adianta você querer financiar o máximo, que são os 80%, e sua renda não der. Se sua renda não estiver compatível, não dá. Então, volta lá no videozinho de renda, entenda um pouquinho sobre isso, porque são duas coisas que se somam na hora de você analisar a sua condição para comprar o seu imóvel. Então, lembrando, por que desses 20%? O banco vai pegar o imóvel como garantia do empréstimo que você está fazendo. Eu te dou dinheiro, mas eu pego o seu imóvel por enquanto você estiver me devendo. Se você não me pagar, o que eu vou fazer com esse imóvel? Eu não sou dono, o banco não é dono de imóvel. O banco não está ali para ser dono de imóveis. Então ele vai pegar esse imóvel e vai o quê? Leiloar, vai vender, vai fazer um jeito de fazer ele transformar em dinheiro. Por isso que existem essas regras, tá, gente? Então, pessoal, outro ponto que a gente tem que pensar também. Imagina que eu, sabendo dessa regra do banco, eu falo assim, tá bom, vou dar uma de espertão, eu vou lá e vou colocar o meu imóvel então, falar que eu tô pagando muito mais nele do que na verdade eu tô, pra eu conseguir financiar 100% do valor do imóvel. Brasileiro, gente, não é mole. Um jeitinho, né, pessoal? Mas assim, jeitinho não cola com o banco. Não. Por quê? É claro, o banco ele vai fazer uma avaliação desse imóvel para poder saber se aquele imóvel ali tá nas condições reais de mercado. Sim, né? sim. O banco manda uma pessoa credenciada do banco para ir lá avaliar se o imóvel existe.
se ele está em perfeitas condições de oferecer esta garantia que eu comentei anteriormente. E também ver se ele vale aquilo que você está dizendo que ele vale. Porque não adianta falar que ele vale 200 mil para financiar 100, 150 e o banco falar que ele vale 100. O banco vai falar assim, aqui não, espertinho. Exatamente, pessoal. Então, assim, os 80% que a gente fala, eles vão ser com base no valor de avaliação do banco. Sim. Ou no valor de compra e venda, o que for menor. Menor okay? valor. Então, eu declarei por 200 a minha compra e venda. O banco avaliou por 230, eu vou poder financiar 80% dos 200. Agora o contrário. Eu declarei por 200, o banco avaliou por 150. Eu posso financiar os 80% dos 150. Sim. Okay? O banco está sempre de olho no que você está fazendo para fazer da maneira mais correta possível e também segura, tá bom? E lembrando, gente, Vanessa, o que acontece, Luciano? Na verdade, eu conversei com o proprietário e fiz um combinado com ele. Vou pagar em 10 parcelas a entrada de 20 mil. Bacana, 2 mil por mês, bacana. Mas você não pode fazer seu financiamento e assinar antes de você quitar com o proprietário, a não ser que ele deixe, a não ser que ele aceite. Exatamente. Assim. Mas por que, Luciano, que eu não posso assinar meu financiamento antes de quitar esse valor de entrada que eu combinei com o proprietário? Então, pessoal, uma coisa é um instrumento particular, né? Por exemplo, um contrato de compra e venda que eu assino falando que eu vou pagar isso parcelado. Outra coisa é um documento que tem força de escritura pública, que é o contrato de financiamento. No contrato, o vendedor ele assina que ele já recebeu tudo que ele tinha que receber. Então, o contrato de financiamento, ele mais ou menos serve como um recibo também, falando que o vendedor recebeu toda aquela entrada que lá está declarado, porque lá no contrato fala quanto que foi dado de entrada. Mas também não fala como que foi dado não, viu, gente? Eu paguei com um carro, com uma moto, o banco não quer saber. O banco vai falar assim, tá, você deu 20 mil de entrada? Tudo bem, 20 mil de entrada, então vai ficar lá no contrato 20 mil, o vendedor vai falar que recebeu. Exatamente. Como é que uma pessoa que está te vendendo imóvel fala que recebeu e não recebeu tudo ainda? É um risco. Então, esse risco, a pessoa, o vendedor, pode correr ou não. Mas a gente sempre deixa essa orientação, porque às vezes você não vai entender por que ele não está aceitando sua proposta de pagamento parcelado. Por conta disso, ele não pode assinar o instrumento do banco de uma maneira segura se você não tiver liquidado com ele tudo que foi combinado. Então, se você parcelar o sinal de negócio em 10 meses, ele vai assinar o contrato do financiamento dali 10 meses, quando você tiver pago todos os valores do sinal de negócio. Tá combinado? Pessoal, só uma diquinha de ouro agora, tá? Por padrão, tá? Os bancos financiam 80% de imóveis residenciais, por padrão. Mas, em alguns bancos, em algumas ocasiões, de algumas maneiras, existe a forma de você financiar mais do que 80%, chegando até 90%, ok? Mas esse tipo de condição acontece por sazonalidade. Olha, já tô falando difícil de novo, né? Sazonalidade não, né, Luciano? Fala gente, fácil. Quando tem Black Friday, alguns bancos falam assim, pessoal, então vou financiar 90%. E acontece, sabe? Alguns bancos, o cliente é servidor público e eu sou dono da carteira dele lá de conta, então eu financio 90% para ele. Tem algumas poucas exceções. Então, se você quiser saber as exceções, contata a gente, que a gente vai saber te falar certinho. Tá aí o segredo do negócio. A gente tá aqui para trazer muito conteúdo, informação e solução para vocês. Exatamente, pessoal. Beijo, até a próxima. É isso. A gente tá aí.